Vamos lá, Ana. Então. A gente estava conversando aqui. Vamos até dar uma certa continuidade em relação ao último episódio. Você estava falando que você teve. Que você já passou por uma situação que você já morou com outras pessoas. Fala aí. Não, a gente tava falando sobre comunicação, como a gente comunica. Porque, na verdade, a gente terminou. Eu nem sei se a gente terminou um episódio falando sobre essa energia meio pé na porta que a gente tem, né? A gente começou falando da energia ariana, que as duas têm. Então, eu às vezes sinto que a minha comunicação é agressiva. Ou talvez ela seja muito prática e objetiva, e as pessoas como não tem muito o costume de ser prática e objetivo, quando eu sou dessa forma, chega de forma agressiva. Não sei se eu sou... Não, é porque eu lembro de você falar, a gente tava falando, como sempre, nos bastidores, e você falou assim, eu acho que eu posso ter uma linguagem agressiva. Aí eu perguntei pra você, e eu te pergunto agora, Ana. Não, porque eu fiquei pensando, eu na sua situação, se eu ia ser, tipo, pé na porta, se eu ia ser agressiva, se não... Porque, assim, eu já tive roomies, quando eu morei na Califórnia, eu dividi o quarto com mais 3 mulheres, e a casa era, tipo, nós éramos, sei lá, quase 12 mulheres, A casa das 12 mulheres. Era muita mulher, e, tipo, óbvio que tinha, assim, eu não briguei com ninguém em nenhum momento, mas tinham questões, que eu tava te contando, tipo, tinha uma menina que botava fogo no carpete, o banheiro tava sempre sujo, tinha gente que subia na minha cama bêbada no meio da noite, tinham questões de convivência, sim, mas eu, sei lá, não sei se eu era mais jovem também. Tem um pouco isso, eu era acho muito também. mais jovem, então pode ser que hoje em dia, primeiro, eu realmente não estaria passando por essa situação, não tenho a menor condição de passar por essa mesma situação, eu acho, morar com, sei lá, 12 mulheres e dividir o quarto com mais 3. Eu acho que já não tô mais na idade e paciência, realmente. Seria uma coisa mais relatos selvagens mesmo, seria a morte na certa. Mas eu acho que eu tenho uma comunicação agressiva, sim, e o que eu assusto e que... Não, mas aí eu te perguntei, aí eu falei, tá, mas se você é agressiva, então se alguém te tratar da mesma forma, de forma agressiva, você tá de boa ou você vai ficar chateada? Porque eu acho que o grande lance da comunicação, como você fala, é como você recebe. Tipo, eu gosto de ser mais direta. Eu gosto quando eu tô lidando com pessoas que são mais agressivas, entre aspas, porque aí eu posso ser eu, sem filtro, entendeu? É um peso, tirou um peso das minhas costas. Então eu aceito a troca. Por isso que eu te perguntei, você topa se alguém te tratar dessa forma? Cara, eu acho que eu topo, porque também é isso, eu vou poder vou dar também, entendeu? A minha comunicação vai ser no mesmo nível. Só que o que eu tava te dizendo é que eu acho que ninguém do meu círculo é agressivo. Pensando aqui, né? Eu não sou agressiva, não? Não, você tem a mesma comunicação, a gente tem uma comunicação meio similar. Mas talvez seja a única pessoa. Juro. Eu acho que todo o resto é mais... Sei lá, eu não sei como colocar essas pessoas, mas eu acho que tem uma comunicação mais dentro do normal, entre aspas. Aquela coisa é o mais normal, política, mais dando voltas, mais fofinha. Tomar todo mundo no cu. Desculpa, gente. Enfim. Como a Sandy gosta de tomar no cu, ela já falou várias vezes. Tem muita gente que gosta. Não é uma coisa... Tomar no cu não é ruim, gente. É só um palavrão, não. O que seria isso? Um xingamento que a gente às vezes usa, que é muito bom, né? Tinha até aquela música Vai Tomar no Cu, parece que na hora você fica bem. Vai tomar no cu. É que ela vai se fuder. É bom, né? É bom. Tem aquela da... É Lily Allen? É, né? Fuck you. Fuck you very, você quer very cantar much. hoje, Ana, que eu tô percebendo. Tô meio noviça rebelde. Mas você tava falando, eu queria falar se vai tomar no cu, que você falou sobre todo mundo com uma comunicação, porque você chegou num ponto que eu acho super interessante, que é... Vai tomar pra merda. Não é isso. É porque, assim... E acabou o podcast. Beijo pra todo mundo. E começa Chega. Sobe os créditos. Os créditos. Resposta pra tudo. Mas sabe o que é?
E aí, sabe o que tá vindo muito na minha cabeça agora? Não vamos falar sobre isso, se não quiser, acho que não quero abrir, mas só porque tá vindo muito na minha cabeça é pobres criaturas. Porque fala muito sobre essa coisa do filtro do social, né? Eu acho Uhum. que a gente tá falando, talvez, essa De coisa como a sociedade segue esse... É quase entendeu? uma cartilha, né? Uma cartilha que Entendeu? você Total. segue do que é certo, do que é bom, do que você, como você deve se portar, o que É, você deve falar, o que você não é, deve falar. é. E é sempre É... assim. Aí quando você tem uma comunicação um pouco mais direta, porque por exemplo, essa coisa. Eu lembro de você, no off aqui, antes da gente começar, em off, Hum. eu cheguei pra você e falei, não sei o que lá, agressiva. Você falou, eu não acho que exista comunicação agressiva. Foi isso que eu tinha entendido. Depois você falou que ninguém do seu ciclo é agressivo. Ah, tá. Mas eu acho que realmente. O que é agressivo, assim, né? Isso é uma coisa que eu quero muito falar a respeito, porque foi muito doido a gente entrar nesse assunto, Ana. Porque eu E... também já noiei nessa parada recentemente, assim, ó. Ah, Porque. Ah, cara, eu acho que a gente precisa entender que para toda reação, para toda ação, tem uma reação. E é sempre assim. Eu acho que essa coisa de você usar o termo agressivo, eu mesma na casa onde eu tava morando antes, os meus flatmates, verdade. quando eu Acabei comecei a de lembrar. colocar os meus limites e falar, gente, pode não fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito flexível, eu sou uma pessoa que eu acredito na minha liberdade, na liberdade do outro. Então eu vou tentar ao máximo tolerar e ser flexível para que o outro tenha a liberdade dele também. Só que eu cheguei num limite. E aí, por exemplo, você estava falando aí agora que quando você morou você era mais nova. Eu não sei se tem a ver com idade, eu não gosto dessa coisa de idade. Eu gosto dessa coisa de momento de vida. E tipo, teve uma Pode fase que eu tava ser. morando que eu tava estudando, tava na faculdade, eu não tava trabalhando, eu tava vivendo uma outra parada, era um outro momento. Na casa que eu tava morando recentemente, eu já tava trabalhando, o trabalho já tava começando a ficar trabalho estressante. Então você começa a sentir necessidade da sua casa ser o seu santuário, assim, né? Ser seu lugar de paz, de Refúgio, relaxamento, né? o seu refúgio. Então chegou uma hora, por exemplo, que eu morei com eles mais de um ano e sempre foi muito legal morar com eles, assim. Só que chegou uma hora que o negócio começou a bater de frente. Por quê? Porque um deles, especificamente, trabalhava part-time, então ficava muito em casa jogando videogame. E eu tinha tinha um outro corre. Então eu chegava em casa, eu não tava, sabe? A pessoa tava sempre em casa, eu tava falando de casa, a pessoa tava sempre em casa. Então, assim, chega uma hora que você fala, cara, você tá atrapalhando o meu espaço. Aqui a sua estrutura, a sua rotina não tá casando com a minha. Entendeu? Eu tinha horas que eu falava assim, hoje eu não quero sair, hoje eu quero só descansar. E era uma galera que tava muito numa fase, uma vibe de festa também, que chegava, que eu gosto, só que não sempre. Então começou a bater nesse lugar, entendeu? Talvez a situação quando você morava lá na Califórnia estava em outra vibe. E agora você está com a sua empresa, você está não sei o quê. Como é que é dividir? Então, para mim, eu comecei a entender que você precisa estar dividindo com pessoas que estão com uma estrutura de vida, uma rotina mais parecida com a sua. Cada um tem seus horários, não é sobre isso. Mas você tem que, eu acho que tem que ser alguém que tá casando ali, né? Tipo, né? É a mesma coisa em relacionamento. Se eu morar com alguém, não dá pra morar com alguém que é um desocupado, entendeu? Não vou Uhum. conseguir, porque, desculpa, não é justo eu estar saindo de segunda a sexta trabalhar, não sei o quê, e você tá aqui sendo uma ocupação. Então é um pouco isso, assim, sabe? Então eu acho que bate um pouco essa coisa de dividir, de morar e tal. E aí, basicamente, o que eu quero dizer é que eu entrei nesse assunto, porque quando eu comecei a colocar os meus limites na última casa, eu comecei a escutar, que eu escutei, inclusive, foi muito interessante ter falado isso, eu achei bom até ter escutado isso, porque eu escutei duas coisas. Uma, a gente está achando que você quer fazer guerra. A palavra guerra foi muito importante para mim, primeiro porque eu falei, tô conseguindo colocar meus limites real e o meu Ares está indo para fora mesmo, porque o Ares é o deus da guerra. É. Então é tipo, se você tá achando que eu tô fazendo guerra, né? E escutei a parada que era você é muito agressiva, você tá ficando agressiva. E que bate no mesmo lugar, né? E aí eu fiquei pensando, né? E a gente tá falando sobre agressividade, você tá falando que você é uma pessoa agressiva. Eu acho que a gente vive numa Comunicação sociedade. agressiva, né? Uma A gente tá comunicação falando muito agressiva. sobre comunicação não violenta. Ninguém fala sobre escuta, né? A gente só fala sobre se comunicar. Quem está escutando, a gente não está falando sobre, né? Porque eu acho que a comunicação, ela não é só a palavra. A comunicação é tudo. Um bebê não sabe falar, mas ele está se comunicando quando ele Uhum. chora, quando ele age. Não é só sobre palavras. Então a gente tem que também entender que a gente pode se comunicar e colocar os nossos limites com as nossas palavras, mas a gente também precisa entender que a gente vive numa sociedade onde ninguém aqui
A não ser que você tenha algum grau de neurodivergência, alguma outra questão, enfim, que esbarre em outros lugares. Se não for assim, você vai conseguir identificar também o que aquela pessoa está precisando, necessitando com as atitudes, assim. Isso também é se comunicar. Comunicação é muito mais ampla do que as palavras. Vamos começar a botar Sim, isso na nossa sim. cabeça. Então, se alguém tá, tipo, se comunicando de alguma forma, e não tô dizendo sendo agressivo, tô falando assim, se a pessoa tá até por coisa da comunicação, da linguagem, né? Pessoas que não falam, pessoas que são mudas e tal, não tem a linguagem de sinais, essas pessoas não sempre vão verbalizar o que elas querem. Então, vamos ampliar o que é a comunicação não violenta. Porque não é só eu chegar e ter que falar de um jeitinho meio fofinho, ter cuidado, não é só sobre isso. É sobre você também escutar. Vamos falar sobre escuta. Você está prestando atenção? Vamos prestar atenção no outro. A gente não está prestando atenção. O outro tem que ficar o tempo inteiro se comunicando. Então, tipo, na casa que eu tava me comunicando. Eu não ficava fazendo reuniões, mas eu tava me comunicando. E aí, eu sempre fui muito tranquila. Eu sempre escutei muito deles assim: você é muito tranquila, a gente adora morar com Uhum. você. Quando eles podiam fazer tudo. Aham. Desculpa, quem sou eu pra falar que eles não podem fazer? Eu nunca falei que eles não podiam. Só que depois, quando minha estrutura começou a mudar e eu comecei a me posicionar e falar assim: gente, não dá? Gente, pode não sei o quê. Sei lá, tinha situações de trazer amigos pra casa. Teve uma situação que eu falei: você pode, por favor. A pessoa tava indo embora trabalhar e a amiga ia ficar em casa. Eu falei: você pode levá-la com você? É Aham. tipo, porque senão a amiga vira minha responsabilidade. Aí eu comecei a ficar essa pessoa que tava demais. E aí eu viro agressiva. E eu falei: como é que uma pessoa um dia pode, pra vocês, é tão flexível e de repente eu fiquei agressiva? Tudo bem. Uhum. Teve uma situação específica que eu realmente fui um pouco assim, que eu bati uma porta lá, porque eu cheguei no meu limite. Mas, enfim, mesmo assim, eu não gosto dessa coisa de você vai comunicar e vai falar pra alguém, você é agressivo. Porque tem que entender o contexto. Essa pessoa nunca é agressiva, ela é muito tranquila. De repente, ela tem uma reação a uma ação e aí eu sou agressivo. Hum. Sabe? Entende? Então, eu acho Entendi. que a gente precisa parar e analisar que você não pode falar e fazer o que você quiser e esperar que o outro seja um banana. As pessoas vão reagir, sabe? E eu acho que a gente tem que. Eu lembro, inclusive, nessa conversa, de eu falar assim, gente, se por acaso tiver qualquer situação que, sei lá, vocês ajam de forma que seja um pouco mais agressiva. Juro pra você, Ana, se eu tô morando com você e de repente você que é uma pessoa, a gente tá aqui convivendo, nunca tem nada, de repente você age de um jeito esquisito, eu vou pensar, o que que eu fiz? Tá tudo bem? Eu não vou pensar, você é uma agressiva, sabe? Pra mim não é assim. É tipo, alguma coisa tá diferente, tá errada. Essa pessoa não é agressiva, ela está agindo assim porque ela tá reagindo a alguma coisa. Que pode ser Uhum. sobre ela, mas pode ser sobre mim. Então é como você. Então eu acho que isso é empatia também. É você sabe. Isso também é comunicar. Então é muito fácil quando alguém chega e coloca um limite, faz uma parada que você não gosta, você chamar aquele de vilão e falar você é um agressivo. Então eu não Assim, sei. é muito mais fácil você jogar pro outro do que você olhar pra si mesmo e entender por que que aquela pessoa tá É, reagindo dessa forma. eu acho que é uma maneira de manipular também. Tipo, no meio dessa conversa que eu tive com eles, uma hora eu escutei uma parada assim. Não, eu não consigo ser grosso. Como se eu tivesse que ter vergonha por eu ser grossa. E, Ana, se tem uma coisa que eu não tenho vergonha de ser grosseira, porque se eu tô sendo grosseira com alguém, é porque eu cheguei É no meu porque tem limite, motivo. é porque tem motivo, essa pessoa tá me desrespeitando de alguma forma. Claro, eu acho que. E não existe pra mim, não justifica. Aham. Sabe? Perder razão. Não gosto dessas coisas. Não gosto de Aham. ouvir isso. Acho que é uma forma de colocar a gente também, manipular a gente. Não existe. Como que você perde uma razão? Pra mim, eu acho isso muito. Porque é sempre assim. Eu acho assim, eu tô Você partindo do acha meu. relativo. Eu não acho que é relativo. Eu acho que não existe perder razão. Como é que você perde uma razão? Se você tá vivendo uma situação. Que eu acho que você já falar em razão já é uma coisa que já é complicado. Mas de repente, sei lá, aquela situação do Oscar do Will Smith. Ah, sim. Eu não tô Que dizendo que que- foi legal o que ele fez e tal, bateu no cara, mas assim, ele foi super agressivo, ele foi a partir pra violência. Mas assim, eu não acho que essa situação é uma situação, porque pra mim o Bom, cara. assim, o que eu consigo, usando o teu exemplo, pra toda ação tem uma reação. Chris Rock, é o nome dele? É, É Chris é Chris Rock? Rock. Ele É. fez a piada, uma piada de mau gosto, sobre a mulher do Will Smith. O Will Smith levantou simplesmente e deu na cara dele. Pra toda ação tem uma reação. Agora, se o tapa na cara é isso que estaria colando, perdeu a razão. Mas eu não gosto de Porque na ouvir isso. teoria é que. Na teoria, eu tô falando aqui, tá?
Na teoria é que ele reagiu de uma forma que não seria no mesmo nível que deveria ser a agressão que o Chris Rock fez à mulher dele, entendeu? Eu tô tentando explicar. Mas é difícil explicar isso também, né? É como se você tivesse valores, né? Tipo, isso aqui é um pouco mais agressivo, isso aqui é menos agressivo, e você tá colocando numa escala do que deveria ser, né? Pô, não, mas uma coisa é uma agressão física, outra é uma agressão verbal. Mas às vezes uma agressão verbal às vezes é pior do que uma física. É pior do que uma física. Então, tipo, e aí? Não sei. É que a gente tá classificando agressões, reações, o que é isso, maniqueísta. O que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. E assim vai. E aí o que você faz com isso, né? Porque, assim, eu acho que tudo tem que ser punido, sei lá. No caso do Will Smith. Aí ele bateu no cara, tá? Então ele já violou uma questão, né? Porque ele bateu no cara, então a violação foi outra. Então ele vai ser punido. Eu não acho que ele perde a razão, eu acho que ele vai ser punido por uma atitude, mas a razão dele tá lá. Entendeu? É tipo, a gente vive uma sociedade onde realmente, tá, você não pode pegar uma faca e esfaquear a pessoa quando você tá com raiva. Óbvio. Então, isso pra mim é claro, não tô justificando isso. Infelizmente. Brincadeira. Não tô justificando isso. Que horror. Mas assim, ficar usando como perder a razão sempre vai fazer o quê? As pessoas podem fazer o que elas quiserem, você não precisa reagir, porque se você reagir, você perde uma razão. Claro, não precisa reagir dessa forma, mas às vezes é o que eu acho. Foi até bom a gente falar isso, porque eu lembrei de uma situação, o Marcelinho. É bom que a gente sai botando todo mundo na roda nesse podcast, botando os nomes, né? Eu tento evitar, mas a Amanda sempre traz. Não sei se vocês perceberam, né? Mas outro dia, o Marcelinho, ele tá tocando violão, né? E aí ele fez um story que ele foi tocar uma música da Luísa Posse, que ele gosta muito. Esqueci agora o nome da música. Putz, vim totalmente despreparada como sempre. Mas enfim, era uma música da Luísa Posse, uma coisa de beijo, de forçar beijo. E ele falou, tô tocando essa música, mas eu tô começando a achar que essa música é abusiva. E aí eu fui ver a música, tem uma hora que ela fala, eu vou fazer você ficar... Não vou lembrar exatamente, eu devia estar com isso na mão aqui pra poder. Mas... Não, mas é isso aí. Vamos lá. Mas só pra poder falar mais ou menos, que ela fala, basicamente na música, ela fala assim, vou fazer você se apaixonar, e aí eu vou te beijar à força, e vou não sei o quê. Ela fala umas coisas assim... E aí eu fiquei com aquilo na cabeça de abusiva. Eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada. Fui ler a letra da música, né? E fui responder o Marcelinho novamente. Vamos entrar nessa discussão, amigo. Você jogou pra roda, a chata tá aqui. Aí eu fui lá ler a música. E aí eu entendi que essa música é sobre um sentimento. Ela tava sentindo raiva, porque provavelmente ela tava vivendo uma desilusão amorosa, alguém que não tava correspondendo. Um amor não corresponde. Exatamente. Então ela tava eu falei, pra mim isso não é abusivo. A gente não pode reprimir os sentimentos. Ela tá e assim, é uma música, né? Eu acho que existe eu acho que quando a gente fala sobre liberdade de expressão, eu acho que é nesse sentido. Existe uma diferença entre o que você tá sentindo e como você tá agindo. A gente sente raiva, a gente sente inveja, a gente sente um monte de coisa que na teoria a gente não pode sentir, na teoria, né? Porque a gente fala, isso não é bom, né? Mas todo mundo sente, porque a gente é ser humano, então a gente vai sentir tudo isso. Você não pode fingir que você não sente, isso faz parte. Então, pra mim, essa música não é abusiva, né? Ela tá tendo um sentimento que eu acho que é legítimo. Agora, o que ela vai fazer com isso? Ela vai realmente beijar ele à força? Ela vai realmente... Isso vai... Ali a gente começa a entender se ela vai ser punida de uma forma, né, pra viver em sociedade ou não. Mas, assim, o sentimento não pode ser tolhido. Tá, sabe? mas deixa eu perguntar uma coisa, tá? O sentimento. A música tá falando sobre um sentimento. A partir do momento que ela toma uma ação a respeito disso, aí você diz que não se perde a razão. Ela só vai ser punida pela ação dela. Isso foi o que você falou, tá? Tá. Mas até que ponto isso? Como assim? Até que ponto? Porque se for assim, qualquer ação... Entendi agora o que você tá falando. Porque nesse caso... Entendeu? Entendi. Qualquer ação está dentro da razão. Ela tem a razão só dela. Existe a razão, uma ela é muito relativa. só existe uma punição para cada ação.
Então, porque aí é quando a gente vai entrar, porque realmente é isso, a gente vive em sociedade. Não tem como, cara. Senão É. você vai botar em qualquer coisa Eu acho, nesse porque saco. é meio, não, você tá certíssima, porque é tipo, eu vou falar, perder a razão, porque eu tô vendo de uma perspectiva já, na minha cabeça, o que que é essa razão, né? É, mas eu não, o lance é perder a razão. Ela, para mim, ela não perde. Talvez pra ela possa perder, mas assim, eu acho que quando a forma como a gente usa essa frase perder a razão é tipo assim, eu tô aqui, eu tenho toda uma justificativa. É só o uso O uso da dessa expressão. frase, perder a razão, eu acho que ele já é mal. A gente usa essa frase com uma má intenção. De. É meio foda, cara, porque é isso, a gente vive em sociedade, a gente precisa também controlar um pouco, porque se todo mundo agir conforme ele quer, como se quer, conforme os sentimentos, imagina essa música, se ela age dessa forma, ela tá invadindo o espaço de uma outra pessoa, ela tá realmente, sabe, é outra situação. Então, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que essa frase, geralmente, quando ela vem, eu sempre questiono, porque é tipo, sempre faz a gente se questionar, às vezes, numa coisa que é sensata. De tipo assim, tá, essa pessoa falou isso de mim, tá, e se eu falar isso de volta, pronto. E se eu, sabe, tipo, se eu agir num extremo, eu vou perder a razão. E eu acho que não necessariamente. Eu não gosto de ouvir essa frase, perder a razão. Perder. Perder a razão. Porque todo mundo tem uma razão, a sua razão, da sua forma. Aham. Mas é como se, tipo, tá, ela tinha razão e agora ela perdeu a razão. Eu não gosto de perder a razão, porque me parece que é muito. Manipula muito, descontrola muito. É, eu acho meio assim, sabe? Esse é um assunto que tem que ser conversado, tô falando muito da cabeça, e é difícil mesmo, eu vou me contradizer eternamente. Porque é filosófico, assim, entendeu? Mas essa coisa da música, por exemplo, do Marcelinho, do abusivo, aí eu comecei a pensar, a gente tem que começar a parar com esse negócio de abusivo e tóxico. Porque, assim, a gente tá usando de forma errada, né? É tipo, cara, todo mundo é tóxico, todo mundo é abusivo. Pra alguém, pra alguma coisa. É isso. Agora, quando a gente chega aqui e fala, fulano foi abusivo, relacionamento abusivo, isso é legítimo, tá? Mas não é pra gente chegar aqui e crucificar o filho da puta, por mais que ele seja um filho da puta, né? Esse palavrão também eu não gosto muito, né? Porque é bem É, machista. é, é. Mas, por mais que seja um imbecil e tal, a gente tá perdendo, porque a gente vive numa sociedade, parece que todo mundo é juiz, né? E Ah, mas é isso, né? A gente tá é, julgando o tempo inteiro é. e a gente E tudo tá. bem, assim, não é tudo bem, né? É tipo, eu acho que acontece, mas eu acho que a gente tem que começar a baixar um pouco a nossa bola. Porque é tipo, quando a gente tá falando, aconteceu uma situação, não é pra você. Aí todo mundo encontra um- uma pessoa, e aí a gente vai. Aí eu vou Você falar de. sempre toma um lado, não é isso? Você E aí vai aquela falar. pessoa vira, Você vira vira um time Judas, entendeu? fulano, time ciclano. É, Sempre tem um ou outro. E é isso, e não tipo, é isso. bora. Então aí agora tudo, isso aqui é abusivo, não pode. Gente, não é isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que começar a entender que, pra mim, o problema é quando a gente começa a se reprimir, tipo, vamos, não pode ser, não pode sentir, não pode fazer. Não. Esses sentimentos, eles são legítimos. A raiva, ela é legítima. Por isso você precisa entender, eu tô sentindo raiva. Quando você identifica, aí você tá, mas por quê? Aí você começa a desmembrar, trazer pra razão, trazer pra Assim, o processo terapêutico é esse, né? é esse, entendeu? Mas não é reprimir, falar, não sinta, sabe? Eu tô sentindo que a gente tá vivendo uma sociedade, especialmente essa de filtros, tipo assim, cara, não faça, não seja tóxico, fale só. Aí por isso que vira positividade tóxica também. Porque não é pegar um pra Cristo e falar que ele. Hoje mesmo eu vi um vídeo da Carolina Dickmann falando sobre uma situação do Big Brother de uma pessoa lá que teve uma situação racista, ela tava falando, gente, quando a gente fala que pega uma pessoa para exemplificar uma história, pra falar, fulano fez isso, não é para pegar aquela pessoa e crucificar e falar, tá cancelada. É só pra você, tá vendo, gente? Vamos aprender com isso. Então é sobre aprender, é sobre tentar melhorar, mas não é pra ficar. Só que a gente parece que a gente não quer aprender, a gente só quer achar culpado. Ah, mas eu acho Entendeu? que é isso, né? As pessoas estão procurando sempre um culpado. E tipo assim, quem é Não é você? pra refletir a situação ou E eu acho que aprender, tirar alguma coisa disso. Tá parte ali de um só pra lugar, Ana, julgar de mesmo. tipo assim, ninguém tá se vendo, você não tá se enxergando. É Não, as tipo pessoas não assim, estão. você tá realmente Por achando que isso que você tá ruim, Amanda.
Por isso que essa sociedade tá podre. Porra, nem fala, eu tô muito doida nessa, porque, tipo assim, cara, eu tenho total consciência, assim, claro que várias vezes eu vou fazer umas paradas sem saber, alguém vai falar assim, você tá sendo isso. Não é isso, não é que eu não ache, mas no geral, eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa que sou muito complexa. Não me espere ser boazinha. Porque muitas vezes eu não vou ser boazinha. E eu aceito não ser boazinha, porque pra mim é uma maneira de sobreviver também, é uma sobrevivência também. E tá tudo bem, é legítimo, é ser humano, entendeu? É isso que eu acho. Só que a gente fica num filtro moral das coisas. Não, preciso ser madre. Como é que é? Madre Madre Teresa? Teresa. Madre Teresa de Calcutá. Tipo, gente, não. Aceita que dói menos. E eu acho que vai doer menos em todo mundo quando você começar a entender que você não é tão bonzinho como você acha. Porque eu já cansei de ouvir gente. Eu lembro de uma pessoa que trabalhou, inclusive, com a gente, que ela falava muito assim. Ela falava assim, eu Ai, sou uma meu pessoa Deus. boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu escutei muito isso dela. E a pessoa que Ah, tinha, tá. a que Nossa, eu mais tava aqui tinha... pensando. Eu tava aqui, quem é? E a pessoa que mais tinha atitudes estranhas. De falava, bom, se você tá dizendo que você é uma pessoa boa, essa atitude aqui tá esquisita. Não, eu acho... Uma coisa que eu odeio é exatamente alguém que diz que é uma pessoa boa. Exatamente. Tá errado Cara, aí. como assim? Pô, mas eu sou uma pessoa boa? Já acho que não é bom. Primeiro porque eu já não acredito em bom e mal. Que acho que a gente é tudo. A gente é muito complexo. Agora, outra coisa, se você é bom mesmo, você devia estar se questionando. Então, e tem uma intenção nisso. A pessoa tá se autoafirmando. Ela, é muito importante pra ela ser vista como uma pessoa boa. Né? Porque Quando ela você diz sabe uma que não coisa é. dessa. É Eu assim, é uma. acho. Essas Ela tá pessoas. assim, porra, na verdade ela deve estar assim, pô, vários conflitos internos, fiz um bando de merda nessa vida e tá ali Será? afinando, não, mas pô, sou uma Acho que pessoa não, Ana. boa, cara. Eu acho que ela realmente acha que ela é uma pessoa boa. E assim, gente, eu acho que a gente não é simples assim. A gente é bom, a gente Não, é eu acho que é mal. complexo mesmo, eu acho que é Entendeu? complexo. Não é isso, não tem essa. Depende do contexto, depende da situação, depende de um monte de coisa, como você vai agir, entendeu? Então eu escutava isso. Primeiro que se você é uma pessoa boa, entre aspas, tô fazendo uma aspas aqui, você tinha que estar se questionando, você não tinha que estar afirmando que você é bom. Porque quem é bom tá sempre se autoavaliando. Se você é bom, entre aspas, na minha cabeça, você pensa, você tem que estar se autoavaliando, porque se você não se Eu autoavalia e acho que você diz. quem é bom não fica pensando eu sou bom. Não, exatamente, mas é exatamente isso. E é tipo, se você. Você é simplesmente bom. Não, eu acho que nem Você isso, tem porque atitudes boas em determinados Mas momentos o e você vai ponto ter é, Ana, atitudes quando você ruins. se autoafirma, eu sou uma coisa, você nunca vai saber se você vai estar sempre. Vai ser difícil, porque se você fala, eu sou isso, e. Só que você é muito complexo, então você já parte do pressuposto que você é uma coisa, então se você for outra, você não vai nem saber, porque você acha que aquilo já tá. Você botou na sua cabeça que você é aquilo. E não é assim, é muito complexo. Então, para você ser qualquer coisa, eu acho que a gente tem que partir de que a gente tem que ter uma autocrítica, tem que ter tem que se questionar. Como é Ah, que tá? é. Não sempre, tem horas que você é isso, né? Você Ou tem que então ser você se prática. questiona demais. E aí Não não, vamos também não volta perder. nunca mais. É. Mas no geral é tipo, cara, eu sou essa pessoa, assim, sabe? Tipo, mas será que eu tô agindo legal? Se você não se questionar, você vai agir de forma injusta com as pessoas. Você precisa se questionar em algum momento. Você vai se questionar, será que. Tá, não. É o que dava. Pronto, acabou, morreu esse assunto, não vamos questionar mais. Às vezes tem que achar o limite da questão. Sim, você tem que Mas. terminar a questão exatamente assim. Foi o que deu naquele momento e foi isso. É. Mas se você é aquela pessoa que fica falando eu sou muito boa, você não tá se questionando se você tá tendo uma atitude boa ou não. Então a chance de você não ser boa é muito grande. De você ser injusta, de você ter uma má atitude é muito grande. Porque você já tá agindo que você acha que não tem que resolver, não tem que melhorar, não tem que evoluir. Já tá É. partindo de um lugar que eu acho que, peraí. Entendeu? É. Eu acho que tem isso, sim. Faz total Então. sentido. Eu tô muito atenta nessas pequenas coisas, sabe? Porque. Você já vai. Porque eu gosto. As pessoas não se mostram. A gente tava até falando isso. As pessoas estão. Não se Então, você tem mostram. que prestar atenção nos detalhes, porque eu gosto de saber onde eu tô pisando. Eu gosto Até de porque saber você com pode ser quem. contaminado por essa realidade que não é real.
Exatamente. Porque ninguém se mostra, ninguém fala sobre seus problemas, sobre suas questões, aí você tá vivendo seus problemas, suas questões, você não consegue compartilhar porque as pessoas não compartilham com você. Então parece que é só você tem problema. E aí às vezes você nem fala mais, porque só você tem problema, pô, o outro tá afim de escutar. E na verdade tá todo mundo passando por situações boas e ruins. Só que ninguém compartilha, só compartilha boas, e às vezes nem as boas são reais, então eu tô muito cansada disso. Tá foda. Eu acho, inclusive, que a gente tem que parar com essa palavra bom e mal. Não tinha que existir. Não existe isso. Acabou.